Então, boa tarde, muito bem-vindos aqueles que estão a ver-nos. Começamos hoje aqui na Biblioteca Municipal de Palmela um ciclo de palestras por Ricardo Belo de Moraes, a quem agradecemos desde já ter aceitado o nosso convite. É uma honra. Começamos hoje 8 palestras, hoje é a primeira de 8 palestras que tem a designação de Fernando Pessoa e outras pessoas que fazem parte de um projeto de divulgação literária bastante inovador, da autoria do Ricardo Belo de Moraes, em que se vão abordar nomes fortes da literatura portuguesa, nomes importantes, principais, e todos eles relacionando-os de uma forma ou de outra com o nosso grande Fernando Pessoa, por quem Ricardo Belo de Moraes tem uma forte inclinação, ou mesmo uma paixão. Ricardo Belo de Moraes tem um currículo muito extenso e, para não amassar demasiado, eu vou sintetizar. Ele é jornalista, ele é escritor, consultor de comunicação, consultor de marketing, cursou Direito, fundou uma rádio, radialista até hoje, assessor cultural, membro da equipa da Casa Fernando Pessoa e é um investigador literário muito empenhado, tendo como especialidade, não é, e principal, tema, Fernando Pessoa e os escritores relacionados com ele. Ele tem, a título de exemplo, tenho aqui dois dos livros que escreveu sobre Fernando Pessoa. O Quarto Alugado, que é uma biografia romanceada, um livro muito bonito, e tem um outro que é Fernando Pessoa para todas as pessoas. E isto significa que o Fernando Pessoa, embora tenha alguma dificuldade, o Ricardo consegue transformar este poeta, este escritor, num nome acessível, numa pessoa acessível a toda a gente, independentemente da sua formação, da sua cultura. Qualquer pessoa pode interessar-se por Fernando Pessoa e ler Fernando Pessoa com facilidade. Depois de ouvirmos o Ricardo Belo de Moraes, e dou-lhe a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado, eu, doutora Isolina Jarro, e estendo o meu obrigado que vai para si, à Biblioteca Municipal de Palmela e a toda a equipa que trabalhou para, pôr de pé esta iniciativa e, muito particularmente também, além dos agradecimentos à equipa técnica que está a levar esta sessão mais longe em tempos de pandemia, estender também e finalmente os meus agradecimentos ao município de Palmela, que apostou neste ciclo de conferências que nos vai levar com Fernando Pessoa e outras pessoas ao longo dos próximos 8 meses. Hoje, como já puderam perceber pela extensa comunicação, a partilha e a permuta é feita entre Fernando Pessoa e um dos seus contemporâneos. O nosso ciclo vai abordar escritores contemporâneos de Fernando Pessoa, escritores que o antecederam e escritores que vieram na pegada de Pessoa depois da sua morte. Mário de Sá Carneiro é sem dúvida um nome ideal para começarmos nesta perspectiva comparatista, uma vez que, além de responsáveis por realizações como a eterna e mítica quase revista Orfeu, eles foram, apesar da distância e do pouco tempo de vida de Mário de Sá Carneiro e do pouco tempo correspondente da amizade entre ambos, foram sem dúvida almas pares, como Fernando Pessoa lhe chamou. Os slides imagem que trago para suporte desta e de todas as próximas conferências vão-nos ajudar também a ter uma perspectiva mais visual daquilo que eu gosto de ir falando em relação a estes dois amigos, Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro, que se conheceram apenas no final de 1912 e que se separaram pela morte por suicídio de Mário de Sá Carneiro em abril de 1916, portanto, quase que
menos de 4 anos de amizade e de colaboração literária, tiveram, no entanto, uma história riquíssima. E é possível irmos até em instantes como o do nascimento, da infância e da adolescência, para adotar justamente esta perspectiva comparatista de que vos falei. Aqui temos, por exemplo, uma coincidência tão engraçada. Bebés praticamente da mesma idade, Mário de Sá Carneiro e Fernando Pessoa, fotografados na mesma cadeirinha, no mesmo fotógrafo de Lisboa. Eram separados apenas por 2 anos. Fernando Pessoa nasce em 1888, Mário de Sá Carneiro em 1890, mas tiveram um ponto em comum nesta infância e na parte tenra, digamos assim, a orfandade. Mário de Sá Carneiro ficou órfão de mãe com os seus 2 anos e Fernando Pessoa ficou órfão de pai, como sabemos, aos 5. Esta orfandade, não tendo sido psicologicamente instrumental na definição do caráter e até da literatura de ambos, teve certamente que influência, e aliás, se quiséssemos ir um pouco mais adiante na vida dos dois, podemos quase que dizer que todos os participantes na aventura da revista Orfeu tinham orfandades diversas, não só físicas, como emocionais e psicológicas. De qualquer das formas, partindo desta semelhança engraçada e da comparação entre as duas fotografias no mesmo fotógrafo e na mesma cadeira, é possível depois começarmos à procura das diferenças. Se é verdade que tanto Fernando Pessoa como Mário de Sá Carneiro, desde muito tenra idade, começaram a manifestar interesse por fenómenos culturais e essencialmente literários, acontece que quando chegamos a uma certa idade da infância, já quase a entrar na pré-adolescência, aquilo que temos são 2 proto-escritores que começam a manifestar diferenças. Mário de Sá Carneiro começa a transformar-se num dramaturgo quase que poderíamos dizer assumido, escrevendo, montando, encenando peças da sua própria lavra, que depois encenava, levava à cena, com a colaboração, com aspas ou sem aspas, do grupo de empregados da quinta do seu pai, em Camarate, um bairro de Lisboa. E, portanto, além da capacidade de escrita destas peças de teatro, Mário de Sá Carneiro ainda se punha a encená-las e a tratar de ter o seu próprio público, algo que manteve durante toda a adolescência e os tempos de liceu e quase de universidade, embora a universidade em Mário de Sá Carneiro tenha muito que se lhe diga por causa das desistências. Seja como for, vemos um Mário de Sá Carneiro criança, já quase que dramaturgo assumido, enquanto que Fernando Pessoa estava ainda só pelas áreas da poesia, desde a célebre quadra que escreve à sua mãe, quando tem quase 7 anos, até poemas já de uma pré-adolescência, onde vamos encontrar então a primeira grande diferença entre ambos, a poesia que os vai reencontrar depois e contemporaneamente à revista Orfeu, em 1915. Em Fernando Pessoa, desde muito cedo, é uma poesia com características de densidade, de emoção e de intelectualidade completamente diferentes das de Mário de Sá Carneiro. Vale a pena aí partilhar 2 poemas da fase juvenil, tanto de um como de outro, para vos dizer como num certo e determinado ponto, nós temos um Fernando Pessoa dos seus 14 anos a escrever o poema Quando a Dor Me Amargurar, que é de 31 de março de 1902 e que foi publicado, com certeza com interferências da mãe, mas publicado no jornal O Imparcial
de 18 de julho desse mesmo ano de 1902. Fernando Pessoa tinha então 14 anos e vai-se abalançar a fazer uma glosa de um trabalho prévio de Augusto Gil. O mote é o seguinte: teus olhos, contas escuras, são duas ave-marias, de um rosário de amarguras que eu rezo todos os dias. E Fernando Pessoa desenvolve assim o trabalho de Augusto Gil. Quando a dor me amargurar, quando sentir penas duras, só me podem consolar teus olhos, contas escuras. Deles só brotam amores, não há sombras de ironias. Esses olhos sedutores são duas ave-marias. E o poema continua sempre com este nível de desenvolvimento. Não vos vou fastidiar com a leitura completa. Enquanto que, no caso da poesia de Mário de Sá Carneiro, nós temos exemplos clássicos como um poema que dedica, praticamente com a mesma idade de Fernando Pessoa, a escrever aquele que vos acabei de dizer, dedica à Quinta da Vitória, onde vivia então na sua possível vida familiar. Escrevia Mário de Sá Carneiro: existe em Camarate, terriola suburbana, uma quinta que encanta toda a alma, sendo humana. Ela é mesmo um paraíso, essa quinta que é minha, chama-lhe a gente do sítio da Vitória, ó Ribeirinha. Em essa bela vivenda em a qual eu fui criado, existe tudo o que existe, desde a capela ao cerrado. Querem vender essa terra porque faz muita despesa, mas quando se fala disto, digo eu assim com aspereza: não veem que essa quinta dá uma fruta tão bela? Seus caturras de uma figa, sejam gratos para com ela. Ora, é muito fácil nós vermos que, apesar do rigor da forma e da métrica estarem perfeitamente observáveis em Mário de Sá Carneiro, este exercício poético fica a milhas da qualidade e do alcance de um Fernando Pessoa com idades muito parecidas. Seja como for, se avançamos um pouco mais no tempo, até 1912, quando os dois escritores se conhecem, nas rondas dos cafés e das tertúlias literárias de Lisboa, vamos perceber, e Fernando Pessoa percebe-o logo desde muito cedo, que Mário de Sá Carneiro tinha e teve toda a sua vida algo que Fernando Pessoa nunca almejou, nem porventura se almejasse teria sido capaz: uma noção de obra. Ora, Mário de Sá Carneiro, logo em 1912, já era, podemos dizer, um escritor consagrado, medindo-se a consagração possível para o restritíssimo ambiente literário de Lisboa e das pessoas que em Portugal naquele tempo eram alfabetizadas, digamos assim. Mas vemos, como se pode mostrar, que Mário de Sá Carneiro, ao contrário de Fernando Pessoa, tinha desde sempre uma noção de obra completa, acabada, publicada, 100% presente na sua vida, ao contrário de Fernando Pessoa, que, como sabemos em português, apenas publicou a sua mensagem em 1934 e mesmo essa foi quase forçado por amigos diversos e quase que com o braço torcido por trás das costas, com as insistências sucessivas de António Ferro. Enquanto que em Mário de Sá Carneiro nós temos, desde logo, Amizade, uma peça de teatro rodeada em escândalo, publicada em 1912 e cuja autoria foi dividida entre Mário de Sá Carneiro e o seu amigo e colega de liceu Tomás Cabreira Júnior, colegas no Liceu Camões de Lisboa, e esta peça e Tomás Cabreira Júnior em si foram sujeito de um grande escândalo na altura, já que o jovem amigo de Mário de Sá Carneiro se suicidou com grande estrondo e um tiro de arma de fogo nas escadarias do próprio liceu, à frente de quem o quisesse ver. Milagrosamente, era Mário de Sá Carneiro que tinha as provas desta peça de teatro e, portanto, ela conseguiu sobreviver, ao contrário da restante obra do jovem Tomás Cabreira Júnior,
que o próprio destruiu antes de se suicidar. Mas não ficamos por aqui. Além da publicação de Amizade, o mesmo 1912 já nos vê nascer Princípio, um livro em que Mário de Sá Carneiro dá à estampa um conjunto de novelas que reúne então sob este nome. É verdade que Mário de Sá Carneiro também tinha instrumentos que de que Fernando Pessoa não dispunha, nomeadamente o dinheiro muito confortável da família Sá Carneiro, que lhe permitia sucessivas edições de autor, mas de qualquer das formas era preciso ter uma obra completa, estruturada e pronta a levar para a gráfica, houvesse ou não houvesse dinheiro. E Mário de Sá Carneiro sempre esteve, ao contrário de Fernando Pessoa. Vemos, por exemplo, este caso, outro caso, em 1914, o ano da véspera de Orfeu, Mário de Sá Carneiro já está outra vez a entrar no mercado livreiro e a dar algum brado noticioso, de acordo com os parâmetros do tempo, com a Confissão de Lúcio, a sua estreia na temática do romance e fazendo uma obra que gira em torno do fantástico. Um ótimo espelho da época de vanguarda que estava a ser o modernismo português e que ainda foi, mas que viria a ser especialmente no ano seguinte, 1915, com a Orfeu. O mesmo 1914 vê-nos sair Dispersão, que corresponde ao agregar de uma série de poemas que Mário de Sá Carneiro foi compondo em 1913 e em 1914 decide então lançar também e mostrando o seu primeiro arranque de uma capacidade poética que agora, portanto, depois dos primeiros meses, o primeiro ano de cumplicidade com Fernando Pessoa, já começa a ser completamente diferente. E, de facto, a partir de 1912, quando se conhecem, nós vemos, entre os muitos vasos comunicantes que ligam Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro, Mário de Sá Carneiro e Fernando Pessoa, que Mário de Sá Carneiro quase que aprende, mesmo que tenhamos de pôr aspas neste aprende, a ser melhor poeta com Fernando Pessoa, os seus conselhos e a análise até da própria literatura do amigo, e Fernando Pessoa aprende a ser melhor contista e melhor prosista por influência de Mário de Sá Carneiro. Seja como for, quando chegamos a 1915, o ano de todo o foguetório da revista Orfeu, ainda vemos como Mário de Sá Carneiro está a lançar mais um livro, agora Céu em Fogo, e onde Mário de Sá Carneiro volta a reunir novelas, 8 novelas, que continuam a revelar as mesmas perturbações e obsessões que já a sua poesia expressava. Uma poesia que tem muita temática de grandes semelhanças com aquilo que estava a ser e que virá a ser também a poesia pessoana. Ao lado, tenho aqui apenas para indicar que podemos considerar quase que 6 os livros que Mário de Sá Carneiro publicou em vida, apesar deste Indícios de Ouro, que podemos ver na imagem, tenha sido já uma publicação póstuma editada em 1937. Já lá iremos, até porque estes Indícios de Ouro de 1937 nunca teriam acontecido certamente em livro e não desta forma, se Fernando Pessoa não tivesse passado anos a tentar influenciar e convencer e a ajudá-los a tratar justamente desta edição. Fernando Pessoa foi o grande incentivador do interesse de Mário de Sá Carneiro por revistas como A Presença, que vem então mais tarde a editar estes Indícios de Ouro. Estamos em cima do ano da revista Orfeu, uma revista de 1915 que foi publicada nesse ano, publicada extinta, mas que naturalmente teve uma exaustiva preparação prévia.
1914 vê Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, quando presente, e todos os outros convidados para o grupo de Orfeu, onde terei de destacar naturalmente Almada Negreiros, embora não fosse apenas este trio o principal da revista, mas é interessantíssimo vermos como a amizade destes dois escritores em particular, além da cumplicidade literária e da capacidade de aprenderem um com o outro, se desenvolvia, nomeadamente em coisas como os 2 exemplares que se encontram na Biblioteca Particular de Fernando Pessoa, hoje à guarda da Casa Fernando Pessoa em Lisboa, nomeadamente aqueles que vemos na imagem, a dedicatória de A Confissão de Lúcio e de Princípio, uma dedicatória primeiro a chamar querido amigo Fernando Pessoa e a elogiar-lhe o espírito, a elogiar a sua capacidade de artista e pensador, e mais tarde, com A Confissão de Lúcio, a Fernando Pessoa ao seu gênio da além. Portanto, assim como temos na correspondência de ambos inúmeras evidências, nós vemos em pequenas provas testemunhais, como estas simples dedicatórias nas folhas dos livros de Mário de Sá Carneiro, que a sua admiração, a admiração de Sá Carneiro por Pessoa, vai num constante crescendo até à data da sua morte em 1916. A vida de Mário de Sá Carneiro passou muito pouco por Lisboa, esta vida adulta pelo menos, entre 1912 e 1916. Os seus anos de vida conjunta ao lado literário de Fernando Pessoa foram passados, quase que poderíamos dizer mais, em Paris e fora de Lisboa do que propriamente cá. E aí a troca de cartas, de postais, de bilhetes faz-se sentir em Lisboa, quando ambos partilham a cidade, para combinar encontros, para fazer desabafos, para trocar informação sobre a Orfeu e sobre outros temas, mas também já em viagem, Mário de Sá Carneiro em Paris, em 1914, como depois no final de 1915 e até ao final da sua vida em 1916, Mário de Sá Carneiro é avassaladoramente epistolar com Fernando Pessoa. Eles trocam cerca de 400 cartas. E nessas cartas viajam também, além dos desabafos, dos anseios, da intelectualidade, viajam poemas escritos de um para o outro e vice-versa, em que ambos procuram a opinião, acima de tudo, um do outro, para saber como melhorar e para ter também, de certa forma, uma noção prévia da receptividade ou não que aquele trabalho literário poderia ter junto de outros escritores. A correspondência tem, de facto, instantâneos muito, muito interessantes. Este é um bilhetinho que Mário de Sá Carneiro envia a Fernando Pessoa ainda Lisboa, antes dos tempos da Orfeu, mas temos depois casos como esta carta que é enviada de um dos muitos cafés de Paris que, tal como Lisboa, Mário de Sá Carneiro fazia questão de frequentar, e dentro da troca intelectual das cartas entre ambos, havia também uma noção muito curiosa daquilo que viriam a ser correntes literárias nas quais Fernando Pessoa se empenhou, particularmente entre 1913 e 1915, e correntes nas quais Mário de Sá Carneiro, por atacado, mas também por se sentir seduzido por elas, vem a aderir, em alguns casos, entusiasticamente. Entusiasticamente é o caso, por exemplo, do paulismo, a primeira corrente literária. Seria melhor talvez chamar-lhe movimento literário, criado com Fernando Pessoa, com o duplo poema, a sequência poemática Impressões do Crepúsculo,
publicada no número 1 e único da revista Renascença, ainda em 1914. Ora, o segundo dos poemas, o primeiro poema é O Sino da Minha Aldeia, tão conhecido de toda a gente. O segundo poema de Fernando Pessoa Ortónimo é este que começa com os paús de roçarem ânsias pela minha alma, e esta é, como vos dizia, a primeira das três correntes poéticas criadas por Fernando Pessoa no período de 1913 a 1915, onde, naturalmente, Mário de Sá Carneiro também está situado. Este paulismo é uma corrente literária que se caracteriza por essencialmente ambientes sombrios, como se fossem de águas paradas e paragens misteriosas, e onde, como característica também essencial, é como que se o poeta que escreve não se encontrasse e escrevesse dentro da confusão dessa distância. Este paulismo de Fernando Pessoa vai influenciar também, além de Mário de Sá Carneiro, Cortes Rodrigues, que vem, Armando Cortes Rodrigues, que virá a ser também colega de Sá Carneiro e Fernando Pessoa na revista Orfeu. Fernando Pessoa define o seu paulismo desta maneira, e vou citar: o paulismo é o culto insincero da artificialidade. E depois, traduzindo mais por miúdos, diz Fernando Pessoa que o paulismo pertence à corrente cuja primeira manifestação nítida foi o simbolismo. Ambas estas correntes têm entre nós, dizia Pessoa, este igual característico em relação ao seu ponto de partida e que é para nos orgulharmos de que são avanços enormes nas correntes em que se integram. O sensacionismo é um grande progresso sobre tudo o que se faz lá fora, na mesma orientação que se faz. É um enorme progresso sobre todo o simbolismo e o neossimbolismo. Na verdade, sempre que Fernando Pessoa ensaiou uma corrente ou uma inspiração literária para servir de movimento, a grande e primeira sua ambição era passar por cima, no sentido de ultrapassar, de fazer melhor e mais completo do que as grandes correntes literárias da Europa ao longo das décadas que antecederam Fernando Pessoa e que foram suas contemporâneas. Mário de Sá Carneiro, em relação ao paulismo, a que aderiu entusiasticamente, era muito mais pessoal, nomeadamente na correspondência que vai dirigindo a Fernando Pessoa e onde podemos ler, em relação aos poemas pauístas de Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro escreve-lhe o seguinte: em primeiro lugar, quero-lhe falar das suas poesias. Elas são admiráveis, já se sabe, mas o que mais aprecio nelas é a sua qualidade. Eu me explico, adianta Sá Carneiro. Os seus versos são cada vez mais seus. O meu amigo vai criando uma nova linguagem, uma nova expressão poética e veja se compreende o que eu quero significar. Conseguiu uma notável força de sugerir que é a beleza máxima das suas poesias sonhadas. Ou então, quando Mário de Sá Carneiro ainda vai sobre os paúis, este poema que podemos recuperar na imagem. Quanto aos paúis, escreve Mário de Sá Carneiro a Fernando Pessoa: como pede, vou-lhe falar com franqueza e peço-lhe que me acredite. É uma vaidade realmente, mas peço-lhe que me acredite. Eu sinto-os, eu compreendo-os e acho-os simplesmente uma coisa maravilhosa. Uma das coisas mais geniais que de você conheço. É álcool doirado, é chama louca, perfume de ilhas misteriosas, o que você pôs nesse certo admirável onde abundam as garras. Ora, e ficou assim, naturalmente, pela rama abordado o paulismo, mas temos mais. Temos o senhor que se segue, que é o interseccionismo, um cruzamento, lá está, de planos que se cortam,
uma interseção de percepções e de sensações em que Fernando Pessoa já vai estar influenciado pelos futuristas, particularmente pelos artistas plásticos e os pintores. É influenciado por esta escola que Fernando Pessoa quis desenhar o interseccionismo como um movimento literário de vanguarda. A Chuva Oblíqua, poemas interseccionistas de Fernando Pessoa, que vêm de 8 de março de 1914, acabam por ver-se publicados no segundo número da revista Orfeu, em junho de 1915, e esta chuva oblíqua é normalmente apontada como bem representativa do interseccionismo pessoano, embora este processo criativo, porque ele acaba por desembocar mais num processo criativo do que numa corrente literária, este processo criativo, dizia-vos, está presente não só na obra de Fernando Pessoa, ele mesmo, como também na dos heterónimos. O caso mais clássico é Álvaro de Campos, e também no semi-heterónimo do livro do Desassossego, Bernardo Soares. Mas o interseccionismo foi, de facto, bastante efêmero no universo pessoano. Ele desiste dos esforços para dignificar esta corrente literária sua, mais ou menos em 1915, pouco tempo depois da Orfeu, e assume-a não como, lá está, uma corrente estética, mas tão somente como um dos seus muitos processos de criação literária. Mais uma vez, no interseccionismo, Mário de Sá Carneiro conta com os elogios rasgados e a adesão entusiástica de Mário de Sá Carneiro. O mesmo acontece com o sensacionismo, que é o senhor que se segue, e posso dizer-vos que a definição deste sensacionismo, no que Fernando Pessoa deixou escrito, derivaria de três movimentos: do simbolismo francês, do panteísmo transcendentalista português e da, cito Pessoa, baralhada de coisas sem sentido e contraditórias de que o futurismo, o cubismo e outros quejandos são expressões ocasionais, embora, para sermos exatos, descendamos mais do seu espírito do que da sua letra. É isto que Fernando Pessoa escreve e acabou a ser publicado no famoso livro Páginas Íntimas e de Auto-Interpretação. O sensacionismo é representado na poesia de Álvaro de Campos, que, por seu turno, reconhece no mestre Alberto Queiro, o chefe do movimento sensacionista. A única realidade da vida é a sensação, a única realidade em arte é a consciência da sensação, e claro que todo este filosofar em torno de uma corrente estético-literária vai seduzir também automaticamente Mário de Sá Carneiro, que tem tudo a ver com o desenvolvimento do sensacionismo em Fernando Pessoa. Aliás, Álvaro de Campos escreve pela sua própria mão um texto que também quero partilhar convosco, um excerto. Poderão ler o texto completo nas inúmeras publicações em que ele se encontra. Vemos então Álvaro de Campos a dizer o seguinte: o sensacionismo começou com a amizade entre Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro. Provavelmente é difícil destrinçar a parte de cada um na origem do movimento e, com certeza, absolutamente inútil determiná-lo. O facto é que ambos lhes deram início, mas cada sensacionista digno de menção é uma personalidade à parte e, naturalmente, todos exerceram uma atividade recíproca. Muito curioso vermos Fernando Pessoa a escrever na pena de Álvaro de Campos e a admitir também, no fim de contas, ele próprio, que nesta fase praticamente tudo o que é literário e intelectual é recíproco, de facto, entre si mesmo Pessoa e o seu amigo Mário de Sá Carneiro.
Aliás, continua Álvaro de Campos, Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro estão mais próximos dos simbolistas. Álvaro de Campos e Almada Negreiros são mais afins da moderna maneira de sentir e escrever. Os outros são intermédios. Fernando Pessoa padece de cultura clássica, mas nenhum sensacionista foi mais além do que Sá Carneiro na expressão do que com o sensacionismo se poderá chamar sentimentos coloridos. A imaginação de Sá Carneiro corre desenfreada por entre os elementos que os sentidos lhe facultaram e o seu sentido da cor é dos mais intensos entre os homens de letras. Fernando Pessoa é mais puramente intelectual. A sua força reside mais na análise intelectual do pensamento e da emoção, por ele levada a uma perfeição que quase nos deixa com respiração suspensa. É um texto datável de 1916, um ano depois do grande ponto que, de certa forma, podemos dizer que nos traz hoje aqui a esta sessão o zénite, o ponto máximo daquilo que era e foi a cumplicidade entre Sá Carneiro e Fernando Pessoa. A extinta e inextinguível revista Orfeu, preparada em 1914, editada e terminada ingloriamente em 1915, que eu diria que é, antes de mais, um projeto a dois com outros de permeio. Seja verdade também que podemos considerar que há um triângulo, ou até se quisermos um quarteto, porque a importância de Álvaro de Campos, heterónimo pessoano, e do então 100% futurista Almada Negreiros, deixavam de facto também um pouco os restantes participantes ligeiramente à légua, mas Orfeu é um projeto, acima de tudo, de Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro. E um projeto curioso. Hoje em dia, em 2021 e nos anos que vieram um pouco atrás de nós, até nas comemorações do centenário da revista Orfeu, é imediatamente associada a Fernando Pessoa, como o seu primeiro grande registro, o nome mais famoso da revista Orfeu. Fernando Pessoa é o nome mais famoso da revista Orfeu hoje, nos nossos dias. Quando a Orfeu foi lançada, em 1915, quem era o mais famoso de toda a equipa era, de facto, Mário de Sá Carneiro, pela simples razão de ter uma muito mais intensa vida social e uma vida mediática também bem mais intensa e visível, que lhe vinha do facto de toda a obra que, por esta altura, já Sá Carneiro tinha feito publicar antes do aparecimento da revista. E a história do número 1 da revista Orfeu é subejamente conhecida em relação à direção que assume aquele número. Portanto, Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro afastam-se de aparecerem na ficha técnica enquanto diretores da Orfeu, mas vão acabar por fazê-lo, por assumir a sua responsabilidade direta, já no número 2, como vemos aqui nesta imagem, e podemos então destacar, aliás, está no topo da ficha técnica, diretores Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro. A responsabilidade maior partilhada pelos dois. E, aliás, Fernando Pessoa gracejava com esta própria direção bicéfala, dizendo nomeadamente que a única coisa em que os dois diretores da revista Orfeu podiam concordar era em não estarem de acordo. Portanto, tudo o que viessem a escrever ou a decidir em nome de Orfeu teriam de depois de votar essas decisões como vencidos, porque era esse o caminho que havia de correr. Mas, bem antes do segundo número, aparece-nos aqui na imagem também o caso clássico dos vasos comunicantes, que já estavam plenamente em força entre Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro e vice-versa. Quando o número 1 está prestes a paginar em gráfica, descobre-se que há uma mancha em falta. E, dada a urgência de preencher essa página,
aquilo de que Mário de Sá Carneiro se lembra é de sugerir a Fernando Pessoa que pudesse fazer um esforço de ir uns anos, fazer quase que um throwback, como se diz hoje nas redes sociais, e tentar criar qualquer poema antigo do Álvaro de Campos jovem, não o Álvaro de Campos que agora até partilha com eles as páginas da revista Orfeu, o Álvaro de Campos contemporâneo, mas um Álvaro de Campos mais jovem e até como seria a poesia deste heterónimo pessoano antes de, na mítica pessoana, ter conhecido o seu mestre Alberto Queiro e ter sofrido até na sua poesia e na prosa todos os abalos telúricos que nós conhecemos. Portanto, se o opiário existe hoje em dia, aliás, nas páginas da Orfeu, o opiário vem dedicado por Álvaro de Campos ao senhor Mário de Sá Carneiro, portanto, a referência está bastante expressa e diremos então, sem sombra de dúvida, que este exercício literário que deu muito trabalho a Fernando Pessoa, portanto, ele já tinha construído um Álvaro de Campos assim e, de repente, por desafio do seu amigo Mário de Sá Carneiro, foi escrever poesia de um Álvaro de Campos assado e bastante diferente em forma e em substância. O próprio fenómeno heteronímico de Fernando Pessoa, a criação de Álvaro de Campos, de Ricardo Reis e de Alberto Queiro, não é inocente em relação às confluências e à amizade dos dois escritores, já que, quando está a pensar em criar e como criar Alberto Queiro, como no fim da sua vida Fernando Pessoa reconhece em carta aos editores da Presença, na célebre Carta da Origem dos Heterónimos de janeiro de 1935, Fernando Pessoa vai dizer que um dia, ali por volta de 1912, se lembrou de inventar um poeta de certas características para fazer uma partida ao Sá Carneiro, mas que depois a ideia se lhe esfumou, não voltou a pensar nisso e só mais tarde retomou o princípio daquilo que haveria de vir a ser o mestre dos outros heterónimos e o mestre do próprio Fernando Pessoa, Alberto Queiro. E mais ainda, se quisermos ser um pouco subjetivos, mas é perfeitamente possível considerar esta hipótese, temos um Alberto Queiro e um Mário de Sá Carneiro. Queiro, Carneiro. Queiro, Carneiro. Portanto, quando temos registro de um Fernando Pessoa que, muito antes de formalizar os heterónimos, já está a querer usar um Alberto Queiro para fazer uma partida ao seu amigo Mário de Sá Carneiro, nem nos é difícil de imaginar que até no próprio apelido do mestre dos heterónimos, Mário de Sá Carneiro tenha, ainda que involuntariamente, entrado. Sobre a revista Orfeu, há ainda os efeitos colaterais, a dinamite social e mediática que foi esta revista, a imprensa dos lunáticos, os apelos de tantos artistas responsáveis para que a literatura de manicômio da revista Orfeu levasse a que os seus mentores e autores fossem internados num manicômio e que a chave fosse deitada fora. Tudo isto excitou de alegria Mário de Sá Carneiro, que também gostava muito de viver de controvérsias, nomeadamente desde a própria controvérsia do seu Manucure, o poema com que estoura Sá Carneiro nas páginas da Orfeu, até há ainda maior controvérsia do último poema de Sá Carneiro, Feminina, em que ele começa com o verso Eu queria ser mulher. Portanto, adorando as polémicas, Mário de Sá Carneiro construiu um agradável e muito completo livro de recortes de imprensa sobre
a revista que foi sua, como de Fernando Pessoa e como de todos os outros que nela participaram. Fernando Pessoa, por vezes, arranjou também alguns recortes que Mário de Sá Carneiro, completamente em ânsias em Paris por não ter conseguido encontrar a publicação A ou B, pedia ao seu amigo que lhe enviasse para então fazer o caderno completo. O Mário de Sá Carneiro, cada vez mais em Paris, que nos surge mesmo no auge da fama e do reflexo mediático da revista Orfeu. Mário de Sá Carneiro abandona Lisboa intempestivamente e sem avisar ninguém, por motivos que ainda hoje se desconhecem, surpreendendo até o seu amigo Fernando Pessoa, mas a quem escreve imediatamente em viagem e assim que se estabelece em Paris. Aliás, a troca epistolar que se desenvolve a partir daí entre ambos não é só ligada à intelectualidade, mas depois e progressivamente também, cada vez mais com o adiantar de 1915 e com a entrada em 1916, com apelos constantes de Mário de Sá Carneiro para que Fernando Pessoa lhe faça favores para arranjar o dinheiro que lhe falta cada vez mais em Paris. Porque a revista Orfeu, que era bancada ou subsidiada, se preferirem, pelo pai de Mário de Sá Carneiro, os custos de gráfica eram suportados pelo pai de Mário de Sá Carneiro. Há um dia em que ele decide fechar a torneira Mário de Sá Carneiro reconhece a Fernando Pessoa que a aventura de Orfeu, pelo menos com o dinheiro da família, tem de ser dada como terminada. E diz mesmo a Fernando Pessoa que pode perfeitamente dizer aos restantes camaradas, companheiros de Orfeu, que a culpa é toda sua dele, Mário de Sá Carneiro, e que as coisas não poderiam ser senão assim. É verdade que Fernando Pessoa sabe dos motivos pelos quais o pai de Sá Carneiro corta os fundos e é possível nós especularmos também que, sendo Mário de Sá Carneiro, como vos disse, à altura o mais famoso de todos os participantes na revista, a família de Sá Carneiro não gostasse muito de ver o seu nome envolto em tantas polémicas, mais ainda à volta da loucura e do excessivo ser contestatário, e que também por isso decidiram suspender a entrada do dinheiro de família nestas aventuras. O que é facto é que também pela própria cidade de Lisboa, a cumplicidade dos nossos dois escritores, de Pessoa e de Sá Carneiro, passou por tantos e tantos espaços da nossa cidade, alguns deles já tristemente desaparecidos e, infelizmente, cada vez mais deles desaparecidos. Este é o Quarteirão do Rossio, onde, no edifício onde existiu o restaurante Irmãos Unidos, onde o grosso da produção dos 2 números da Orfeu foi tratado e onde toda a equipa tinha reuniões antes de passarem para outros cafés por razões de segurança, por ameaças que sofriam de algumas pessoas mais populares e chocarreiras, digamos assim. Vemos aqui no Rossio aquilo que foi o restaurante Irmãos Unidos, mas mostra-vos também um outro roteiro da Orfeu e do próprio Fernando Pessoa, a solo. Na Baixa de Lisboa já há o café-restaurante Montanha e também, naturalmente, a Brasileira do Chiado, ponto de encontro tal qual como a Brasileira do Rossio, que naquele tempo ainda existia e onde Mário de Sá Carneiro e Fernando Pessoa tiveram bastos encontros. Encontros também no Martinho do Rossio, que agora partilho nesta imagem de arquivo, um café que existiu ao lado do Teatro Nacional Dona Maria II
e que acabou por ser também pois regular das conversas e das trocas literárias e intelectuais de Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro. Curiosamente, e também não sabemos porquê, Sá Carneiro não gostava de todo, tinha quase que uma alergia ao Martinho da Arcada, que era o favorito de Fernando Pessoa. Muitas vezes, Mário de Sá Carneiro precisava escrever um bilhetinho ao outro, a dizer, por favor, meu amigo, não na Arcada, porque prefiro outro sítio qualquer. Os reais motivos também nos são desconhecidos, mas é, de facto, muito interessante verificarmos o Mário de Sá Carneiro a viajar por essa Lisboa com Fernando Pessoa, especialmente quando o encontramos nestes anos mais glórios, se quisermos. Os anos, este é o aspecto de Mário de Sá Carneiro, nos anos em que ainda vai estando visível na capital portuguesa e onde desenrola o grosso da sua amizade e cumplicidade literária com Fernando. Quando está de partida para Paris, com os problemas que, sem dúvida, o levaram a fugir quase que de Lisboa, no auge do sucesso da revista Orfeu, vemos Mário de Sá Carneiro em fotografias de arquivo, em que ele estava justamente a experimentar um novo método fotográfico de identificação de criminosos. Também não sabemos porquê, talvez à procura de inspiração para uma das suas próximas novelas ou romances, mas, portanto, Mário de Sá Carneiro aproveitou a passagem pela Judiciária de Lisboa para tirar esta fotografia quase que em pose de criminoso. E há qualquer coisa no seu olhar, se bem que naquele tempo quase que poderíamos gracejar e dizer que artista que não fosse torturado não era artista, nem muito menos poeta, mas há no olhar de Sá Carneiro qualquer coisa que está e vai continuar a estar cada vez mais sombrio. Outras imagens de arquivo que vale a pena divulgar para falar da vida académica que aí foi comum em relação aos dois escritores. Os dois foram desistentes, Fernando Pessoa do curso de Filosofia e da vertente diplomática que chegou a considerar seguir, e Mário de Sá Carneiro, primeiro em Portugal, em Coimbra, depois mais tarde em Paris, com o curso de Direito que o seu pai e o seu avô insistiam que tirasse, mas que Mário de Sá Carneiro nunca conseguiu levar a bom porto. E, aliás, depois dos sucessivos entraves de Mário de Sá Carneiro à vontade do seu progenitor e do seu avô, de um absorver de dinheiro de família que nunca tinha correspondência em Mário estar a fazer aquilo que o pai mais gostaria que fizesse. Também aqui nós vamos encontrar justificações para um fechar de torneira do dinheiro que constitui um garrote que se vai acentuar em Paris, sem dúvida. É lá que Mário de Sá Carneiro começa a cair em penúria, e é lá também que se incentivam os apelos dramáticos a Fernando Pessoa, no sentido de tirar aqueles livros X de Mário de Sá Carneiro que estão à venda naquela livraria onde Mário de Sá Carneiro, afinal, já percebeu que vender-se-ão melhor na outra livraria, não naquela. Se o meu amigo fizesse o favor de ir tirá-los de um sítio e pô-los no outro e recolher o dinheiro das minhas vendas neste sítio e naquele e tentar pôr no prego uma qualquer peça que eu ainda tenho, se o meu amigo Fernando fizer o favor de ir à Quinta em Camarate buscar uma joia que era da minha mãe e tente pôr... Enfim, e Fernando Pessoa sujeita-se sistematicamente, com a sua vida também muito complicada, muito cheia e cada vez mais intensa, a não deixar um só destes apelos do seu amigo, longe e distante e sem ideias de regresso,
para que este calvário de Paris seja pelo menos suportável a Mário de Sá Carneiro, que continua sempre, e é nesta fase do declínio que nós começamos a ver também o Mário de Sá Carneiro quase que em ebulição produtiva, a enviar cada vez mais produção poética para que Fernando Pessoa ou dê a sua opinião ou fique como fiel depositário. E por entre os apelos de ajuda e os desabafos de solidão, de tédio, de inadequação ao mundo e, acima de tudo, de falta de dinheiro, isso era algo com que Mário de Sá Carneiro não conseguia viver e algo que, na oposta, Fernando Pessoa sempre suportou com relativa dignidade e uma capacidade incrível de estoicismo. Mário de Sá Carneiro, em Paris, era incompatível com a ideia do não ter dinheiro e isso vai, com certeza, acentuar ainda mais a sua depressão. Um estado depressivo que encontrei eco também em Fernando Pessoa, não só numa palavra amiga que é pedida por carta e trocada, quando possível, entre um e outro, mas também astrologicamente. Este lado tão esquecido, por vezes tão tentado esconder debaixo do tapete. Fernando Pessoa, um entusiasta da astrologia, de todo o oculto, de todo o esotérico, de todo o fora da caixa, e Mário de Sá Carneiro, que, sabendo como Fernando Pessoa era profissionalmente um astrólogo mais do que competente, talvez um dos melhores do mundo, perguntava recorrentemente a Fernando Pessoa se ele tinha algum diagnóstico dos meses que se seguiam, do futuro da sua vida, o que é que Fernando Pessoa poderia, no fim de contas, ver que os astros reservassem à triste vida do seu amigo Sá Carneiro. E Fernando Pessoa, de facto, desenvolve estudos e estudos e estudos muito intensos, muito consumidores de tempo, horas e horas, dias, para fazer cartas astrais, cálculos astrológicos muito complicados, que estão em vasta bibliografia. Não vos quero também entediar com estas amostras, mas a verdade é que o nível de sofisticação e de investimento de Fernando Pessoa para tentar fazer astrologicamente o melhor para saber o que vai ser o futuro do seu amigo Sá Carneiro o leva a descobertas nada interessantes no sentido afetivo, porque sempre que está a fazer estes cálculos, Fernando Pessoa descobre N ameaças ao futuro corpóreo e ao futuro emocional de Mário de Sá Carneiro, e por isso também omite muitas das suas conclusões ou embeleza-as quando envia as respostas para Paris a dizer o que se passa e o que é que ele está a ver no futuro de Mário de Sá Carneiro. Aliás, além de todos estes cálculos dos quais trouxe aqui uma mão cheia apenas, que pouco dirá ao observador mais a olho nu, mas quero destacar este mapa astral, onde, pelo simples facto de que Fernando Pessoa o desenha para Mário de Sá Carneiro depois da sua morte e um bom tempo depois da morte de Mário de Sá Carneiro. O que quer dizer que, astrologicamente até, Fernando Pessoa, que continuava a querer encontrar na astrologia uma hipotética possível justificação para o suicídio de Mário de Sá Carneiro. Como sabemos, em Paris estaremos daqui a dias em mais um aniversário, o 26 de abril de 1916, o 26 de abril que aí chega tão brevemente. As despedidas de Mário de Sá Carneiro a Fernando Pessoa são conhecidas, como é sobejamente conhecido, por exemplo, isto é, Mário de Sá Carneiro, neste seu clássico 7, Eu não sou eu, nem sou o outro.
sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro. Ora, quando nós lemos ou ouvimos ler estes versos de Mário de Sá Carneiro, arrisco-me a dizer, sem qualquer problema, que poucas coisas de tão heterónimas ou de tão pessoanas existem na literatura portuguesa como Mário de Sá Carneiro aqui com esta quadra vai conseguir quase que ser mais pessoano que o próprio Fernando Pessoa, o que é, sem dúvida, mais uma prova também da influência que Pessoa fez na poesia de Mário de Sá Carneiro até ao fim da sua vida. O último soneto de Mário de Sá Carneiro, datado de 1915 e que aqui também vos mostro, está aqui apenas com o efeito acessório de vos querer dizer que quanto mais Mário de Sá Carneiro já se consciencializou que o seu suicídio é inevitável, é algo que ele, nos princípios de 1916, já só adia, talvez nos bastidores da sua mente, a decisão está há muito tomada, a decisão vai acontecer e aquilo que não se sabe ainda, nem o próprio Sá Carneiro, é o dia. Mas, sabendo que o suicídio está iminente, a morte está iminente, Mário de Sá Carneiro começa cada vez mais a enviar a sua produção literária para Fernando Pessoa, escrevendo-lhe até que é em si que eu confio, não posso confiar sequer em mais ninguém para ter a certeza que o meu amigo saberá dar o verdadeiro destino que os meus poemas merecem. E depois um grande adeus do seu pobre Mário de Sá Carneiro, o dramático bilhete de despedida que o suicida com essa idade ridiculamente jovem, deixa então a Fernando Pessoa. E Fernando Pessoa, que há várias semanas não conseguia ter tempo para escrever a Mário de Sá Carneiro, apesar dos apelos insistentes deste em Paris, vai acabar por escrever uma grande carta que pede desculpas e que termina com uma frase dramática. O meu amigo desculpe-me, descreve Fernando Pessoa, mas isto não podia ter sido senão assim, como que explica, depois de explicar todas as razões porque não conseguiu escrever antes, esta carta que Fernando Pessoa escreve voltar ao contacto de Mário de Sá Carneiro, é escrita também no mesmo 26 de abril. Portanto, Fernando Pessoa, quase que podemos imaginar uma cena fílmica, Fernando Pessoa a pôr a sua carta no correio para Paris e lá em Paris, Mário de Sá Carneiro, sem querer esperar por essa carta, ia suicidar-se como se suicidou, com aqueles 5 frascos dramáticos de arseniato de estricnina, e uma morte que depois fica envolvida em mistérios também, como o desaparecimento de uma mala onde alegadamente estava obra ainda não publicada de Mário de Sá Carneiro, que desaparece no hotel de Paris onde este se suicidou, o próprio enterro sem dignidade de Mário de Sá Carneiro na capital francesa, e uma vala que era rotativa, como tantas, para os cidadãos parisienses mais anónimos e ou pobres, que desaparece ao fim de 5 anos. Portanto, hoje em dia nós nem sequer temos uma campa de Mário de Sá Carneiro e felizmente que temos o seu vício de correspondência para dezenas de amigos e escritores, incluindo Fernando Pessoa e também a quem Mário de Sá Carneiro lega a sua obra toda e, em especial, a obra inédita. Ora, aquilo que se passa no pós-Orfeu e no pós-morte de Mário de Sá Carneiro é que Sá Carneiro tem uma segunda vida graças a Fernando Pessoa. Nomeadamente nas revistas mais importantes ou mais problemáticas ou polémicas em que Fernando Pessoa, ou por onde Fernando Pessoa foi passando. A Portugal Futurista
que deu ainda um escândalo maior, que é o Orfeu, em que Pessoa e Sá Carneiro colaboraram. Neste número único e apreendido pelas autoridades de 1919, Fernando Pessoa faz publicar poesia sua, nomeadamente os episódios e as ficções do interlúdio, mas vemos aqui como já é pela mão de Fernando Pessoa que 3 anos depois da morte de Sá Carneiro se fazem publicar 3 poemas do suicida de Paris. E este estado de coisas continua sempre no coração e na mente de Fernando Pessoa, nomeadamente a partir de 1920-21, com a revista Contemporânea. Este número de abertura, depois do Espécime, em 1922, já tem, por mão de Fernando Pessoa, poemas inéditos de Mário de Sá Carneiro, os poemas de Paris, que são de facto emblemáticos e cuja primeira publicação fica associada definitivamente a Fernando Pessoa e à contemporânea. Mais exemplos, mais números da revista, publicações sacarneirianas que apenas são possíveis porque Fernando Pessoa vai gerindo o espólio sacarneiriano e fazendo-o pingar diligentemente a conta-gotas, escolhendo os melhores exemplos da produção literária do seu amigo. Não fica por aqui Fernando Pessoa. Em 1924, quando decide fundar a sua própria revista, a Atena Revista de Arte, em parceria com o seu amigo e camarada Rui Vaz, Fernando Pessoa, o diretor desta revista, vai usar a Atena para publicar pela primeira vez obra poética dos heterónimos Alberto Queiro e Ricardo Reis. Álvaro de Campos já era conhecido, mas é também na Atena que Fernando Pessoa vai continuar a prestar homenagens muito sentidas ao seu desaparecido amigo. Nomeadamente, logo nesta dedicatória de abertura, Morre jovem o que os deuses amam, em que Fernando Pessoa escreve: gênio na arte, não teve Sá Carneiro, nem alegria nem felicidade nesta vida, só a arte que fez ou que sentiu por instantes o turbo de consolação. São assim os que os deuses fadaram seus, nem o amor os quer, nem a esperança os busca, nem a glória os acolhe, ou morrem jovens, ou a si mesmos sobrevivem. O texto é mais longo, mas posso citar uma última frase em que Fernando Pessoa diz que este, Mário de Sá Carneiro, morreu jovem porque os deuses lhe tiveram muito amor. E é também na Atena que Fernando Pessoa vai continuar a querer fazer de Mário de Sá Carneiro um poeta emblemático da literatura portuguesa, mesmo já desaparecido pela morte. São inúmeros os poemas sacarneirianos que nos surgem, de facto, na Atena. O fim de Mário de Sá Carneiro foi claramente um novo princípio. Este é o celebérrimo poema de Mário de Sá Carneiro, um dos que ficou mais célebres no seu legado literário. Curiosamente, sabemos pela análise crítica dos documentos, digamos que o trabalho arqueológico da investigação de todas as versões do poema de Sá Carneiriano, que este fim, o título, que é de quase tão célebre quanto o poema, não foi Sá Carneiro que criou este título. Portanto, o título apareceu, não sabemos por mão de quem, se até numa editora ou se pela mão de Fernando Pessoa, mas de facto não foi Mário de Sá Carneiro quem escreveu este título. E finalmente a revista Presença, que vou passar, porque o nosso tempo já se esgotou. Comigo costuma ser sempre assim, aviso-vos já, e é muito bom ter do meu lado a nossa doutora que já me avisou, e portanto vou ser um pouco mais rápido
deixando talvez até o lado da imagem mais para a revista Presença, que a partir de 1927 se tornou o grande balão de ensaio da segunda leva do modernismo. E naturalmente que estes jovens presencistas de Coimbra só tinham de chamar para colaborar consigo, e aliás não descansaram enquanto não o fizeram, todos os grandes nomes sobreviventes da geração de Orfeu, de quase 20 anos antes. E é logo ao número 3 da revista Presença, em abril de 1927, que José Régio, ao tempo diretor da publicação, vai destacar na capa da Presença os 3 nomes principais da geração modernista. E ali tem os futuristas primeiro, e depois, assim que começa no elenco nacional, Mário de Sá Carneiro é o primeiro que aparece, seguido por Fernando Pessoa e por Almada Negreiros. Mário de Sá Carneiro estava desaparecido, Almada Negreiros e Fernando Pessoa são alvos preferenciais da Presença, que não descansam enquanto não têm estes 2 escritores e artistas a trabalhar com eles, nomeadamente com o grande destaque que nos surge no número 5 da Presença, em que vamos encontrar uma criação de Álvaro de Campos e outra de Fernando Pessoa, ele mesmo, no número 5 da revista Presença. E quem é que surge na mesma página de Fernando Pessoa pela mão do poeta? Mário de Sá Carneiro, lá está. Mais um inédito que Fernando Pessoa deixa pingar, sabendo do apreço que a Presença também tem ao legado do seu amigo e dos cuidados que a Presença sempre terá a tratar todo o material sacarneiriano que Fernando Pessoa lhes possa entregar. Temos mais exemplos em que vamos encontrar na revista Presença número 10, em 1928, o destaque de capa feito à canção de declínio de Mário de Sá Carneiro, e 2 páginas lá dentro, logo em seguida, temos esta coisa tão preciosa, que é uma ode de Ricardo Reis, um poema de Fernando Pessoa e um poemeto de Álvaro de Campos. Mais ainda, vamos encontrar no número 16 da Presença uma tábua bibliográfica de Mário de Sá Carneiro, que foi feita, sem dúvida, por Fernando Pessoa. Aliás, é cristalino e claro, mesmo que não o soubéssemos. Ou, mais tarde, noutros números, onde voltamos a ver as primeiras menções, porque Fernando Pessoa começa a tratar desde 1927, com a Presença, em editar as obras completas do seu amigo Mário de Sá Carneiro. E em 1928, por acaso, a Presença tem um anúncio publicitário em que pré-anuncia estas obras completas de Mário de Sá Carneiro, que ainda vão demorar quase 10 anos a sair. Mas este anúncio é, portanto, de 1928. Na revista Presença vamos encontrar ainda este exemplo. É um volume que agrupa 2 números, o 31 e 32 de março-junho de 1931. Fernando Pessoa aproxima-se do fim da vida, e temos neste número a canção de declínio de Mário de Sá Carneiro, e depois também um poema de Álvaro de Campos, e depois também poemas de Fernando Pessoa, ele mesmo, de Ricardo Reis e de Alberto Queiro. Portanto, em 1931, parece que Fernando Pessoa faz mesmo questão de pedir à Presença, de apresentar à Presença um trabalho de toda a sua constelação, ele e os 3 heterónimos, e ter também ao mesmo tempo Mário de Sá Carneiro, quase até como se fosse um heterónimo. E finalmente, na Presença, os indícios de ouro, que vão sair em dezembro, finalmente, de 1937. Esta edição da Presença não aconteceria se Fernando Pessoa não estivesse envolvido com Mário de Sá Carneiro e não tivesse a herança dos seus poemas. Vale ainda a pena falarmos só brevemente da Sudoeste, a última revista em que Fernando Pessoa colabora. Sai semanas antes da sua morte,
E aqui Fernando Pessoa quer continuar a escrever, a lembrar os de Orfeu, nós os de Orfeu, nesta revista de Almada Negreiros, e vamos encontrar aqui a serradura de Mário de Sá Carneiro e logo imediatamente o conselho de Fernando Pessoa. Os dois amigos estão subejamente representados na parte online da Biblioteca Nacional de Portugal. Grande parte, o espólio de Fernando Pessoa está todo digitalizado e grande parte dele, grande, infelizmente não, uma pequena parte dele está já disponível online. E eu queria chamar a atenção para isso, porque é também na Biblioteca Nacional de Portugal, na vertente online, que além do espólio de Fernando Pessoa, que vai estar cada vez mais disponível na internet, nós já podemos encontrar, com o devido enquadramento até de investigadores como o professor Fernando Cabral Martins, manuscritos literários, correspondência, outros documentos e obra publicada de Mário de Sá Carneiro. Também virtualmente eles estão juntos. Meu querido Ricardo Bel de Moraes, foi uma sessão maravilhosa e, como vimos, inesgotável, não é? Sim, ficaram poeta, umas pontinhas soltas. Mário Sá Carneiro, que morreu antes de fazer 26 anos, não é? E que dá para imensos estudos, como tem havido, não é? Sobre ele. Mas se calhar hoje temos que ficar mesmo por aqui. Eu se não se importa, gostaria de ler a Serradura. Sim. Porque acho que aliás, eu adoro a poesia de Fernando Pessoa, sem dúvida, mas adoro Mário Sá Carneiro, toda a gente, não é? É uma coisa maravilhosa. Escreveu muitas coisas engraçadíssimas, jocosas. Mas esta aqui já dá bastante a ideia de que a vida não era muito divertida para ele. Não conseguia, era uma impossibilidade, não acha? É verdade. Então, se calhar acabávamos assim, um poema que Mário Sá Carneiro escreveu. Serradura. A minha vida sentou-se, e não há quem a levante, que desde o poente ao levante a minha vida fartou-se. E ei-la, a mona, lá está, estendida a perna traçada, no infindável sofá da minha alma estufada. Pois é assim, a minha alma outrora a sonhar de Rússias, espapaçou-se de calma, e hoje sonha só pelúcias. Vai aos cafés, pede um boque, lê o Matan de castigo, e não há nenhum remoque que a regresse ao oiro antigo. Dentro de mim há um fardo que não pesa, mas que massa, o zumbido de um escardo ou comichão que não passa, folhetim da capital pelo nosso Júlio Dantas, ou qualquer coisa entre tantas de uma antipatia igual. O rei já bebe vinho, coisa que nunca fazia, e fuma o seu cigarrinho em plena burocracia. Qualquer dia, pela certa, quando eu mal me percato, é capaz de um disparate se encontra uma porta aberta. Isto assim não pode ser. Mas como achar um remédio? Para acabar este intermédio, lembrei-me de endoidecer. O que era fácil, partindo dos móveis do meu hotel, ou para a rua saindo de barrete de papel a gritar Viva a Alemanha? Mas a minha alma, em verdade, não merece tal façanha, tal prova de lealdade. Vou deixá-la, decidido, no lavabo de um café, como um anel esquecido. É um final mais raffiné. Muito bem. Posso-lhe pedir ainda uns segundinhos, porque acho que, para não ficarem esquecidos, Sim. e uma vez que estas sessões também são sessões na biblioteca, recomendar-vos este livro da Pessoa Breve, a coleção da Assírio Alvim, Fernando Pessoa sobre Orfeu e o Sensacionismo, de Fernando Cabral Martins e Richard Zenith. Como vos falei no sensacionismo, Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro estão aqui em textos desenvolvidos do espólio de Fernando Pessoa. É uma obra que vale muito a pena, tão a pena, este Em Ouro e Alma, uma edição de tinta da China, de Ricardo Vasconcelos e Jerónimo Pizarro. A organização é de ambos e está aqui toda a correspondência trocada entre Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro, com o apoio de notas críticas e de muita informação adicional que faz desta obra uma referência. E, finalmente, porque de comparações e de amizade e de tudo, de almas pares se tratava, ainda esta edição da E Primatur
da obra, daquilo que seria a obra completa de Mário de Sá Carneiro, conforme planeada por Fernando Pessoa. Ela nunca chegou a ser editada, a Presença publicou poucas coisas e demorou o tempo que sabemos até aos indícios de ouro, mas Fernando Pessoa deixou inúmeros planos e registros do que queria fazer na publicação da obra completa do seu amigo, que tem, enfim, esta suave grossura. Ora, o editor Vasco Silva, o publisher mais profícuo do mundo a editar livros de Fernando Pessoa, decidiu pegar nessa empreitada e publicar toda a obra de Mário de Sá Carneiro, tal qual Fernando Pessoa desejaria que ela tivesse sido publicada nesta edição, que também é preciosa e quis, de facto, recordar. Muito Como obrigada recordar pelas sugestões. que para o mês que vem temos nova sessão do Fernando Pessoa e outras pessoas, agora entre Fernando Pessoa e Luís de Camões. Uma viagem no tempo. Muito obrigada. Está aqui um cravo do 25 de Abril, que é amanhã. A liberdade sempre. Sempre à liberdade, exato. Muito obrigada pela sua presença, Obrigado. Ricardo. E obrigado a vós que nos acompanharam. E até maio com Luís de Camões e Fernando Pessoa.